E chegamos à terceira leva de episódios do Amigão da Vizinhança Homem-Aranha. E olha, nesses episódios tivemos muitas coisas incríveis. A aparição do Demolidor, foto do Tio Ben e Peter Parker enfrentando as consequências de seus atos. Mas isso também não significa que o desenho se redimiu dos erros dos últimos episódios. Até porque tivemos um ponto bem polêmico aqui. Entre eles, justamente o traje clássico do Homem-Aranha. Que olha, vai ser um tópico que eu vou tentar me controlar para não querer xingar todo mundo aqui, mas eu prometo tentar analisar de uma maneira justa com o desenho. Vou tentar, né? Então, nesse vídeo, vamos continuar a nossa saga para analisar todos os episódios de Amigão da Vizinhança. Ver os arcos dos personagens, as referências e o que pode acontecer no futuro. Beleza? Tem muita coisa para a gente discutir? Vamos lá! O episódio 6 inicia com o Peter tentando ver se tem algo de errado com a Nico. Acontece que ela tá chateada porque agora o Peter tem um amigo rico e teme ser descartada. O Peter tenta juntar as duas amizades para formar um grupo de amigos. Só que isso realmente não deixa a Nico muito animada. E ok, a Nico é uma outra personagem que a gente vai conversar ao longo desse vídeo. Porque eles vão fazer um negócio com ela que eu realmente não entendi o que eles queriam fazer. Os diálogos que eles dão pra Nico quando ela descobre a identidade secreta do Homem-Aranha. Já o Looney é expulso do time de futebol e agora está ignorando completamente a Pearl por causa da gangue. É o que eu falei no último vídeo. Agora ele se sente protegido por essa gangue. Ele se sente especial ali. E por isso começa até a abrir mão do seu futuro porque ele sente que é isso que ele tem que fazer. Tá cada vez mais difícil para ele manter o segredo da gangue de sua família. O seu irmão já sacou tudo o que está acontecendo, mas nem ele consegue tirar Looney dessa. E vejam só, esse é mais um episódio que faz muito bem toda essa subplot envolvendo o Lápide. O que não é nenhuma novidade, isso daqui o desenho tá tirando de letra e de novo ele vai mandar muito bem. E até mesmo em alguns diálogos o desenho manda muito bem ao mostrar que o Looney tá frustrado com ele mesmo, decepcionado com ele mesmo. Mas ao mesmo tempo, ele tá aceitando as coisas como elas são. Como se ele achasse que esse era realmente o lugar dele. Nesse momento, o desenho abre uma nova narrativa e que envolve essa personagem chamada Jeannie. Ela é uma daquelas estagiárias do laboratório do Osborn e vemos ela bisbilhotando a Torre Oscorp em busca de alguma coisa. É importante destacar que nas HQs ela é uma heroína chamada Finese e foi introduzida nas HQs Academia Vingadores. E obviamente não é só porque isso acontece nas HQs que realmente vai acontecer com ela, não quer dizer que ela vai ser uma heroína ou uma vilã ou qualquer outra coisa nesse desenho, mas talvez nesse universo ela tenha alguma correlação com o Demolidor, porque nesse episódio tivemos duas pessoas tentando bisbilhotar para ver o que estava acontecendo ali na cobertura da Oscorp. Parecia realmente que essa Jeannie estava coletando informações sobre a sala do Norman, para ter certeza que ninguém ia estar lá. E não realmente que o Demolidor precise de ajuda para invadir a Oscorp, mas eu tô teorizando aqui para tentar entender a função dessa personagem Jeannie, que provavelmente nessa primeira temporada não vai ser tão importante assim, mas para uma segunda temporada, aí eu acho que sim. À noite, o Peter se reúne em sua casa com Harry e a Nico. Os dois tentam se entrosar, serem amigos. Mas a Nico realmente parece não aceitar ter uma pessoa rica como amiga. O Peter tenta quebrar o clima, com eles assistindo filmes antigos. Detalhe de fita VHS. E olha, gente, eu não sei o que Hollywood tem de achar que a geração Z não sabe o que é uma fita VHS. Não sabe como funciona um VHS. Esse tipo de piada de adolescente pegar uma VHS e ficar... Oh, como é que entra um VHS dentro do player VHS? Cara, na boa, pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes. Todo mundo sabe como colocar um VHS dentro de um player. Mas essa piada sistematicamente volta em qualquer produção de Hollywood com adolescentes que tem VHS. Me desculpa o desabafo, mas essa piada já tá muito cansada, velho. Já tá muito cansada. Tem um buraco no VHS player pra você colocar o VHS que é exatamente do mesmo tamanho da fita. Não tem segredo. Não é engraçado, galera. Não é engraçado. Ah, desabafo de anos. Nem é tanto culpa do desenho do Homem-Aranha, é mais culpa do conjunto da obra dessa piada que tá em todos os lugares. Durante um evento de gala, Norman tenta conversar com o General Ross. É revelado que o Tratado de Sokovia já está em vigor, e Norman tenta se colocar no meio dos projetos do governo. Ele até cita o seu envolvimento com o Homem-Aranha,
mas mente sobre a identidade do herói. Ok, boa cena. É o Norman mostrando suas artimanhas, conversando com agentes do governo, deixando muito claro que ele tem segundas intenções com esse projeto aí do Homem-Aranha. Ele não tá fazendo isso só por caridade, por altruísmo, porque ele gosta do Homem-Aranha, porque ele gosta do Peter Parker. Não, ele tem segundas intenções, ele provavelmente quer crédito pelo Homem-Aranha, ele provavelmente quer mais poder com o Homem-Aranha. Então, essa é uma das cenas que eu cobrei na semana passada, que tinha que ter essa cena, e eles de fato fizeram aqui, então que bom. Nesse momento, Norman recebe um alerta de invasão na Oscorp e manda o Homem-Aranha verificar. Essa é mais uma coisa que eu gostei. O Norman tratando o Peter como se fosse um funcionário. Sim, eu quero que o Peter aprenda com seus erros e sofra as consequências por se juntar ao Norman. E essa é uma boa forma de mostrar isso, com o Peter sendo um cachorro mandado do Norman quando ele bem precisa. E é óbvio que eu não gosto desse status quo do Homem-Aranha subordinado ao Norman. Mas eu quero que mude, e para mudar, ele tem que sofrer as consequências, ele tem que ser colocado nessas situações para depois ver o quanto que o Norman o está manipulando. Porque é isso que está acontecendo aqui. O Homem-Aranha vai até a Oscorp verificar o que aconteceu. E é nisso que ele se encontra com o Demolidor. Uma grande luta entre os dois heróis acontece. E assim, ó, de fato, é uma luta legal, talvez a melhor do desenho até agora, mas o problema é que ser a melhor luta desse desenho não significa muita coisa. Porque esse estilo de animação é muito travado, gente. Eu vi um comentário no Twitter que parecia uma animação de cutscene de PlayStation 2. E ok, talvez PlayStation 2 seja um pouco exagerado, mas PlayStation 3 já dá pra dizer que é. Pensando bem, é meio PlayStation 2, sim. Tinha aquele jogo do Play 2, né, o Ultimate Spider-Man, as cutscenes são bem parecidas. Mas assim, ó, ignorando a animação, a direção tem boas ideias com a lua gigante, mostrando que eles estão no prédio mais alto da cidade. Isso é legal. Só que eu também não entendi por que colocaram o Demolidor com essa roupa. Tipo, ele tá nos primeiros anos também. É pra ser o traje de início do Demolidor? É por isso que não tem o D&D? Qual que é a dificuldade da Marvel Studios de colocar um D&D no peito do Demolidor? O Matt Murdock estava na Oscorp para conseguir alguma coisa que não é revelada. É importante destacar que esse Demolidor também é um vigilante não registrado. E olha, eu acho que realmente podem usar a plot do Guerra Civil para algo maior na segunda temporada. E cara, isso seria ótimo, daquele jeito que a gente tinha conversado antes. Enfim, Demolidor fala sobre como a Oscorp está escondendo algo. E o Peter, no final, é derrotado. E bem, como eu já disse, a animação meio travada. Mas se você olhar as ideias, o que estava no papel, toda essa parte é bem legal. Até os diálogos eu acho que são bem interessantes. Esse é um cameo do Demolidor que eu acho que é muito Marvel. Você tem esses dois personagens, Demolidor e Homem-Aranha, cada um na sua HQ, tendo a sua própria jornada, a sua própria história para resolver, e essas histórias acabam se colidindo. Isso eu acho bem legal, sabe? Não é um cameo gratuito, como o do Homem de Ferro, que depois vai ter. É um cameo bem pensado, bem na cara da Marvel, que eu acho que até constrói um pouco esse mundo melhor. E dá uma certa diferenciada do MCU, porque a gente nunca tinha visto o Demolidor nessa fase que estava acontecendo Guerra Civil. E com certeza o Demolidor vai voltar para alguma outra temporada e as histórias vão se conectar de novo. Então, eu gostei desse mini crossover. Não é nada perto do crossover que tem na animação lá dos anos 90, que lá sim é uma grande participação do Demolidor, mas ok, dá pro gasto. Outra coisa que o roteiro pra mim acertou foi o Norman manipulando o Peter sobre o que o Demolidor estava procurando. O Norman explica sobre o Dr. Octavius e como os dois se separaram porque Octavius odiava dividir crédito das suas invenções. Claramente o Norman está omitindo informações importantes. Tudo isso para criar a sua própria narrativa para levar o Peter a fazer o que ele quer. Esse tipo de atitude do Norman eu acho bem legal porque ajuda a manter esse mistério da temporada de quem que vai ser o vilão final da temporada. Porque eu realmente não sei. Eu não sei se vai ser o Duende Verde, eu não sei se vai ser o Escorpião, eu não sei se vai ser o Dr. Octavius. Mas o fato de eu não saber ainda, no episódio 7, 8, eu acho muito legal. E tem uma outra coisa que o desenho acerta pra mim, que é o Norman ter essa ligação com a origem do Dr. Octavius. Porque essa é uma coisa que o Homem-Aranha sempre tirou de letra, que é essa teia de personagens que se entrelaçam, cada um se conhece, e um personagem meio que influencia a outra, e você tem no meio dessa teia o Peter Parker, sabe? Isso é uma coisa bem quadrinhos, né? O mundo é uma bolinha pequenininha onde todo mundo se conhece, mas também eu vejo como um dos grandes pontos fortes das HQs do Homem-Aranha. Quando não fica extremamente confuso. E dá um ar de planejamento muito legal para esse desenho.
Enquanto isso, Harry e Nico ainda estão com dificuldades para se enturmar. A única forma que eles conseguem ter em comum é falando sobre o Peter. E isso conecta os dois, e parece que vai ser o suficiente para eles se tornarem amigos. Mas é então que o Harry revela que o Peter é o Homem-Aranha. A Nico não acredita nisso, mas quando o Peter volta para casa e ela força para ver a mochila e cai o uniforme do Homem-Aranha, aí ela fica chocada e chateada por ele ter escondido esse segredo dela. E o episódio termina com o McGargan ganhando a armadura do escorpião do Octopus. E eu acho esse episódio um episódio bom. Não tem nenhum momento extraordinário, meu Deus, esse desenho é muito foda, olha como esses diálogos, olha como essa animação. Mas, na minha opinião, ele avança a história de uma maneira correta, desenvolvendo bem o vilão, desenvolvendo o Peter e criando esse atrito aí com a Nico, que eu também acho que é uma boa ideia a princípio. E isso sem falar que teve a parte do Looney, teve a parte do Demolidor, o roteiro fluiu bem, e na minha opinião esse foi o segundo melhor episódio da série. E a hora da nota para esse episódio, eu vou dar nota 7,5. É uma pena que a animação é esse negócio feio, né? A luta com o Demolidor poderia ter sido fantástica se fosse rápida e dinâmica, como os dois personagens deveriam ser. Mas parece dois tanques com calça molhada brigando no topo do prédio. Enfim, esse problema da animação é chovendo molhado, né? Já falou no primeiro vídeo, segundo vídeo, agora de novo. A animação poderia ser melhor? Poderia ser bem melhor. Mas a sensação que eu tenho é que até mesmo as pessoas que estão gostando desse desenho concordam que a animação poderia ser melhor, as cenas de ação e tudo mais. Mas elas estão ficando por causa do roteiro e como que toda essa história está amarrada. É por isso que eu vou tentar não reclamar tanto aí da animação, mas saibam que a animação é fraca. Mas beleza, vamos agora pro episódio 7, que esse é o episódio que teve altos e baixos. Novamente, o episódio começa com o Peter tentando conversar com a Nico. Mas, dessa vez, ela ignora completamente os pedidos de desculpa. A Pearl, que estava do lado, percebe que deu algo errado e puxa um assunto com o Peter. Ambos conversam sobre suas situações, especialmente do Looney. Esse é um belo momento para os dois personagens. E também importante para o Peter entender que a situação do Looney não é tão simples assim. E o Peter depois vai até a Oscorp conversar com o Norman. E os dois deduzem juntos o elemento que o Octopus está utilizando. Ah, ele tem as referências do filme do Homem-Aranha 2! O Tritium e o poder do sol na palma de suas mãos. E esse é um momento meio MCU do Tony Stark sendo o Norman Osborn e o Peter sendo o Tom Holland. Até aquele computador holográfico que você vai pegando as coisas com a mão, eles colocaram aqui. E é aquele negócio que sempre tem uma coisa que eles precisam lembrar, nem que seja visual, que seja no roteiro do MCU. Eles recebem um alerta de que algo envolvendo radiação gama está se deslocando para o Harlem. O Peter então coloca a roupa e vai atrás. Enquanto isso, Harry tenta consertar as coisas com a Nico, o que vai nos levar por uma longa sequência ao longo do episódio sobre como a Nico sente que vai ser abandonada pelo Peter, já que ele tem um novo amigo rico. E ok, esse é o momento da polêmica que eu iria comentar. Eu entendo o que eles querem fazer com a Nico aqui. Ela não tem mais seus pais, ela vê que os seus pais a abandonaram, e agora que ela finalmente tem um amigo para conversar, ela não quer que esse amigo o abandone como seus pais. E beleza, eu entendo toda essa justificativa e isso poderia desencadear num arco muito legal da Nico de entender melhor quem que ela é e o que ela realmente espera dessa amizade com o Peter Parker. Eu acho, de verdade, que é uma boa ideia no papel, porque a execução, infelizmente, ela não funciona pra mim. Porque o jeito que eles escreveram os diálogos, as cenas que eles montaram, ficou realmente parecendo que a Nico estava sendo egoísta porque o Peter nunca contou pra ela que ele é o Homem-Aranha. Os diálogos acabam focando muito mais no fato de que o Harry sabia do segredo e ela não sabia. Mesmo sabendo de todo o contexto que o Harry fornece, ela ainda tem dificuldade de perdoar o Peter por causa disso. Sendo que a resposta do porquê que ele não contou é muito óbvia. É óbvio que ele não contou pra Nico porque ele queria proteger ela. E ela simplesmente se recusa a ver o óbvio pra ficar braba com o Peter. E o problema é que o roteiro só quer ver isso de uma maneira unidimensional pra personagem. Ah, ele não me contou, tô braba porque ele escondeu um segredo. E agora que ele tem esse amigo novo, ele vai me abandonar. Olha só, ele já não tá me contando coisas que esse outro cara sabe. E o que faria toda essa sequência funcionar é a correlação com os pais. Isso daria uma trama pra personagem que nem precisaria ser encerrado nesse episódio. Eles poderiam seguir com isso mais ao longo dos próximos episódios, dar um pouquinho mais de profundidade. Mas eles não preferem fazer isso, eles querem fazer do jeito fácil e sem graça.
que deixa a Nico com cara de chata porque não contaram o segredo pra ela. Isso lembra até aquela treta que teve no Invencível com a Amber, só que lá no Invencível, cara, até era um pouco justificável a Amber tá brava porque eles estavam num relacionamento. Aqui não, são só dois amigos. O Peter Parker, primeiro, não é obrigado a contar nada pra ela. Segundo, ele não contou porque ele queria proteger ela. Ele não contou pra Tia May, velho. Por que ele tinha que contar pra ela? Por que ela se acha no direito que ele tinha que contar pra ela? A verdade é que o roteirista não pensou direito em como amarrar todas essas pontas de um jeito realmente mais profundo pra personagem. E tem uma outra coisa que eu acho que não ficou legal, que foi a Nico aprender a dirigir no super carro luxuoso do Harry e, de repente, numa noite, agora eles são grandes amigos. Eu não tô dizendo que a Nico começou a gostar do Harry porque ele tem um carro super, hiper, mega luxuoso, porque o desenho tenta criar esse momento que ela aprende a dirigir com o Harry, né? Como se fosse uma figura paterna, já que ela não tem uma figura paterna e ela tá aprendendo a dirigir. Beleza, eu entendo o que vocês querem fazer, mas mesmo assim, ela passou a gostar do Harry depois de dirigir o carro mega luxuoso dele numa noite. Pô, pra uma adolescente rebelde que odeia gente rica, ela é bastante hipócrita. Se o ponto todo da jornada dela é ela deixar de julgar o Harry por ser uma pessoa rica e pela pessoa que ele é, porque ele é, na verdade, um bom amigo pro Peter, então ele poderia ser um bom amigo pra ela, de novo, eles poderiam ter feito N maneiras de fazer isso, sem envolver bens materiais. Talvez com o Harry ajudando ela com algum problema que ela tem. E ela poderia ver o Harry além do rico que ele é, sabe? Dava pra fazer diversas cenas diferentes e eles escolheram justamente a que tinha um carro mega luxuoso. Enfim, era isso que eu tinha pra falar da Nico. 30 minutos falando da Nico. Por outro lado, o desenho acerta de novo com o Looney nesse episódio. Lembram que eu reclamei que a gangue não tinha armas? Pois é, nesse episódio lembraram que gangues têm armas. Pelo menos isso, né? O irmão do Looney avisa a Pearl, já que ele tá desesperado em tentar ajudá-lo. E a Pearl, por sua vez, vai até a base da gangue e tenta convencer o Looney a sair dali. Mas ela não consegue, porque o Looney está completamente envolvido com esse ambiente. E exatamente o que eles estavam conversando, o Escorpião ataca a base. E eu gosto bastante disso porque esse é o momento que o desenho vai cruzar as duas narrativas, a do Peter e a do Looney. E vão colocar a Pearl bem no meio e de uma maneira totalmente orgânica, porque eu consigo comprar completamente que ela estaria ali tentando tirar o Looney da gangue. Eles fizeram tudo direitinho. E ainda tem esse plot twist que o Homem-Aranha não vai ganhar do Escorpião. Aliás, o Peter chega logo depois e temos uma luta entre os dois. Ele consegue salvar o Looney e a Pearl, mas falha ao derrotar o Escorpião. Só uma pena que o visual desse Escorpião é meio confuso, né? É meio Ultimate, é meio que o peitoral do clássico Escorpião. Parece uma mistura de coisa que é algo que a gente veria no MCU. E é isso que falta identidade pro desenho, porque pega o visual do Escorpião e coloca o visual do Dr. Octavius do lado. Um parece que saiu de dois desenhos completamente diferentes. Esse desenho fica transitando entre o visual clássico das HQs e o visual do MCU sem graça. E aí eles escolhem no palitinho quem que vai ter o visual das HQs e o visual estilo MCU. Homem de Ferro? Ah, o Homem de Ferro vai ter visual clássico das HQs. Escorpião? O Escorpião deu azar, aí vai ser estilo MCU. Dr. Octopus? Esse ganhou na loteria visual igual dos quadrinhos. E longe aqui de querer dizer que o visual dos quadrinhos é mais legal que o visual do MCU. Primeiro que tá? É melhor. Mas é mais interessante o visual dos quadrinhos nesse contexto do desenho do Homem-Aranha, porque eles falaram que estavam se inspirando nas runs lá do Stan Lee e do Steve Ditko. E a gente nunca teve um visual 100% dos quadrinhos dos anos 60. Então, é uma coisa que dá uma identidade pro desenho que seria legal. Só que ele não se compromete totalmente com isso. Enfim, o Peter pede ajuda pro Osborn, que simplesmente envia o glider do Duende Verde. Suspeito! E bem, é aqui que termina o episódio 7, e pelo Looney, por tudo que aconteceu com o Looney, o Homem-Aranha interferindo ali, eu acho que vira nota 6, sabe? Pera aí, não lembrei, não, como eu poderia esquecer? Tem o traje Battle Damage do Homem-Aranha, com a máscara quebrada, você vendo um pouco o rosto do Peter. Isso ficou muito foda. Vou dar 0.5 a mais só por causa disso, nota 6,5 pro episódio. E agora vamos pro último episódio, que mostra as consequências da luta com o Escorpião. O Peter é atendido às pressas pelos médicos da Oscorp, mas ele consegue sobreviver. E detalhe que eles pegam uma amostra do sangue do Peter Parker. Eu acredito que ele vai fazer algum tipo de experiência com animais, porque a gente vai ver novos animais que vão chegar no laboratório da Oscorp. Quando ele acorda,
Norman passa um sermão de como ele não foi bom o bastante para lidar com aquela situação. E esse é aquele episódio que eles realmente vão tratar o Osborn como uma figura paterna do Peter. Só que uma figura paterna com segundas intenções e que é basicamente um vilão. E a gente vê o Norman manipulando o Peter, já que ele não tem essa figura paterna, ele não tem o tio Ben. O desenho, claro, já vinha esboçando isso desde o segundo episódio do Norman sendo o mentor do Peter. Mas é aqui que eles vão levar tudo para a estratosfera, com direito até o Norman parafraseando o tio Ben. E o Norman Osborn é tipo o Johnny Lawrence lá do Cobra Kai nos discursos. Ele é aquele cara que fica levando pra vida, vocês são inúteis, você pode fazer melhor que isso. Só que o roteiro não quer que isso seja uma coisa boa, e na verdade o Peter não reage muito bem a isso, e essas frases vão colocar ele numa espiral que vai deixar ele mais pra baixo ainda. Peter passa a ter pesadelos sobre decepcionar as pessoas, e até duvida se quer continuar sendo o Homem-Aranha, já que ele foi derrotado pelo Escorpião. A cena que vai ter do pesadelo no episódio é bem legal e um dos pontos altos desse episódio. Agora, eu não sei o quanto que esse discurso do Norman deveria ter afetado o Peter tão negativamente assim. É que eu não sei se eu gosto da reação do Peter, sabe? Porque o que ele realmente queria que acontecesse? Que o Norman Osborn chegasse ali e passasse a mão na cabeça dele, dizendo que tudo vai ficar bem? Mas, pelo menos, é o Peter sofrendo um pouco as consequências de suas ações. Isso é um ponto positivo, bem melhor que o MCU. Mas ainda assim, eu sinto que eles não estão se comprometendo totalmente com isso. Talvez fosse até mais interessante se o Peter absorvesse esses conselhos da pior forma possível. Ah, eu tenho que ser um cara durão, eu tenho que aguentar tudo, eu sou um cara inabalável, eu vou colocar tudo numa caixinha dentro da minha cabeça, não vou me deixar abalar com tudo, e ele acaba virando um herói pior por causa disso. Porque essa influência do Norman é para ser uma influência negativa. Ele tem que trilhar para ser um herói pior do que ele deveria ser. Esse é o objetivo de colocar o Norman sendo um mentor negativo pro Peter. Então o Peter ficar um pouco chateado com essa frase que talvez ele não seja bom o suficiente, ok, traz um pouco de consequência para as ações, pero no mucho, né? Já que no final do episódio ele vai voltar a ser o Homem-Aranha, ele vai colocar o uniforme que vai ser feito pela Oscorp, sabe? Esse tipo de coisa que, ok, tem a consequência, mas também não é uma grande consequência. Agora, senhores, o que não podemos criticar é a cena do Peter com a Tia May, com ele chegando todo quebrado em casa. E isso aqui é cinema, senhores. Aqui temos simplesmente um dos melhores momentos desses dois personagens desde que o MCU foi criado. E depois ainda vai ter a fotinho do tio Ben. Viram que nessa cena a Tia May tá um pouco insegura em como falar com o Peter? Isso eu achei muito foda. A gente já tinha comentado num outro episódio que a Tia May, ela parece ainda estar sofrendo um pouco com o luto de ter perdido o tio Ben. E aqui a gente vê um pouco disso na fala, com ela estando insegura, dizendo que o Peter precisa ter a figura do tio Ben para ser aquela figura masculina que ela não poderia ajudar nisso. E é aí que ela se engana. Ela pode ajudar, mas ela não se sente confiante o suficiente para fazer isso. Provavelmente por causa desse luto com o tio Ben. E na minha cabeça aqui, eles estão fazendo isso para preparar algum diálogo muito foda nos últimos episódios. Posso quebrar a cara, mas eu acho que eles estão preparando aí uma coisa legal pra Tia May nos dois últimos episódios. Espero estar certo. E também, fotinho do tio Ben, né, galera? Oba! Quero dizer, foto do tio Ben é migalha? É migalha, mas eu tô aceitando migalhas nesse momento. Depois do que o MCU me deu, que era uma maleta com as iniciais dele, eu aceito uma foto, já é um progresso. Mas isso é o mínimo do mínimo, tá, galera? E olha, continuando os elogios, uma outra coisa que eu acho que o desenho acertou nesse episódio é essa cena da Doutora Connors. Ela cita que o laboratório está lentamente recebendo vários animais, se transformando num zoológico. Com certeza isso é um foreshadowing para ela virar lagarta numa segunda temporada. Para mim isso é uma ótima construção de mundo. Me parece meio óbvio, mas realmente tudo indica que a Doutora Connors vai virar uma vilã numa segunda temporada. E eu acho legal eles estarem preparando isso já na primeira temporada. E não ficar tudo a partir do início da segunda, sabe? Isso mostra bem o seu nível de planejamento. Nessa construção para a lagarta, acho que estão acertando, mas ainda falta falar no nível pessoal dessa personagem. Por que ela tá ali? Por que ela tá fazendo? Qual que é o seu grande objetivo? Ela quer recuperar o braço? Ela não quer recuperar o braço? Isso são coisas essenciais na hora de apresentar a lagarta, mas eu ainda não tô sendo muito crítico com isso, porque eles devem deixar para uma segunda temporada. Enquanto isso, Octavius é preso com a polícia, realizando uma batida após a denúncia do Norman Osborn. Gostei como eles usaram uma música toda diferente para mostrar o nível de preparo do vilão, e também tem a questão do cameo do Homem de Ferro. Esse design do Homem de Ferro é muito foda.
muito foda. Veria um desenho fácil dele. Agora, esse cameo aí, do ponto de vista narrativo, talvez tenha sido um pouco gratuito, sabe? Ah, põe o Homem de Ferro ali que a gente tem que colocar o Homem de Ferro. Mas eu vou passar pano porque eles tinham esse visual muito foda do Homem de Ferro. E eu entendo ele, se eu também tivesse esse visual, eu ia dar qualquer desculpa pra colocar o Homem de Ferro ali. No dia seguinte, o Peter tenta pedir desculpas por telefone pra Nico, mas novamente é ignorado. Depois, ele vai estudar com a Pearl, exatamente no momento que o Looney aparece para ver se ela está bem. Acontece que ela não está, porque a mesma está morrendo de preocupação pelo Looney e envolvido com as gangues. Os dois terminam um relacionamento nesse momento. O Peter até tenta ajudar o Looney, mas as suas palavras não o alcançam. Aliás, tem um diálogo ali do Peter com a Pearl que envolve o cabelo dele, que eu acho que foi um foreshadowing para uma segunda temporada, hein? Será que vamos ver o Peter com cabelo longo numa segunda temporada? Não duvido que isso seja de propósito, hein? E também seria muito legal, né? Até para se distanciar do Tom Holland. Quanto mais distante do Tom Holland, melhor. E outra coisa, como é feia essa animação, né? A Pearl chorando simplesmente parece que vai desmontar o modelo 3D. Não tem nenhuma emoção aqui, gente. Mas enfim, eu prometi que eu não ia reclamar disso. Mas aqui estamos. Depois disso, o Peter vai até o Norman para pedir conselhos. E é aqui que ele manda, com grandes poderes, vem grande desrespeito. Que olha, eu ainda não decidi se é uma parada genial ou um negócio mais tosco que eu já vi. Porque quando eles fazem a frase praticamente igual, estão parafraseando essa frase do Tio Ben, parece que estão fazendo uma paródia, gente. Na boa. Ó, estão vendo aqui a frase do Tio Ben. A frase, só que não tem responsabilidade, tem respeito. Olha como essas duas pessoas são diferentes. E assim, cara, eu não consigo levar a sério essa frase. Mas eu também gosto da ideia dele ter tipo uma frase do Tio Ben. Isso é legal, mas não precisa ser uma frase praticamente igual, só que uma palavrinha ou outra diferente. Por mais que o significado seja outro, sabe? Porque parece que você não tá se esforçando para criar uma frase realmente legal pro personagem. Enquanto isso, Big Dom recebe dicas de como conseguir armas com o Dr. Octopus. A informação vem do Camaleão, que aparece aqui do nada para dar uma mão na gangue. E depois, quem puxa a gangue para ir atrás dessas armas é o próprio Lonnie. E olha, talvez seja por causa dessas armas que o Lonnie vai ganhar a aparência do Lápide no final da temporada. E nesse momento dá pra ver que o Lonnie tá totalmente envolvido nisso daqui. Ele tá quase chegando no ponto sem volta. Ele abandonou o colégio, tá mentindo pros seus pais, não escuta os seus amigos. A única coisa que falta é ele virar, né, o Lápide na questão da aparência. Vamos ver se os dois últimos episódios realmente vão transformar ele no Lápide, ou se o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, ainda pode trazer o Lonnie de volta pro lado do bem. Essa é a única coisa pendente que fica no arco do Lonnie, que até o momento foi a coisa mais bem executada da temporada. A última cena do episódio é o Peter conversando com o Harry sobre como o conselho do Norman foi estranho. O Harry meio que concorda com as palavras do Norman, mas fala as coisas de um jeito mais de boas. E isso parece ajudar o Peter. Depois ele revela que pediu para Oscorp construir o uniforme clássico do Homem-Aranha, seguindo as orientações dos desenhos do Peter. E é aqui que termina o episódio e eu simplesmente queria me matar. Eu disse que eu ia me acalmar e ia ser justo com o desenho. Mas por que diabos eles quiseram fazer com que o Peter ganhasse um segundo traje do Homem-Aranha pela Oscorp? E não satisfeitos, tinha que ser o uniforme clássico. Sério mesmo, desenho? Tipo, comparando com o MCU, eu não sei o que é pior, na boa. Ficamos anos reclamando que o traje do Homem-Aranha foi feito pelo Tony Stark. E aqui as coisas meio que se repetem. Mas nem tanto assim, porque pelo menos o traje foi desenhado pelo Peter Parker dessa vez. Só que mesmo assim, o que eles estavam na cabeça? O traje clássico do Homem-Aranha ser desenvolvido por uma empresa bilionária, que não é a empresa, sei lá, do Quarteto Fantástico, não é a empresa do Homem de Ferro, não! É a empresa do Duende Verde, que nesse universo a gente já sabe, já dá pra ver que ele vai ser vilão, ele vai ser o Duende Verde sim. Ele está manipulando. Essa mesma empresa gastou milhões pro Peter ter o traje clássico do Homem-Aranha. E agora, toda vez que ele usar o traje, ele vai carregar nas costas essa empresa que gastou milhões para ter o traje. Isso daqui pra mim é um grande não pro Homem-Aranha. Poxa, o Longe de Casa tentou corrigir isso, mas também errou quando colocou o Peter construindo o seu traje ao som de Garoto de Ferro, como se fosse o Robin do Tony Stark. E aí no terceiro, aí sim eles corrigiram perfeitamente com aquele uniforme definitivo do final. E assim, eu sei que o Harry deu o traje, é um gesto do Harry pro Peter, mas mesmo assim ele só fez o traje porque ele é bilionário
E ele tem toda a estrutura do pai por trás. O Peter Parker não deveria estar por aí com um traje que vale milhões e milhões de dólares. Especialmente feito pela Oscorp. E eu não tô dizendo que tem que ter uma cena dele costurando o uniforme. Mas o uniforme não pode custar uma fortuna também. Toda santa vez nas HQs que o Peter consegue um uniforme tecnológico, seja porque ele construiu ou porque tem uma empresa bilionária financiando o projeto, seja porque o Reed Richards deu o uniforme, seja porque o Tony Stark deu o uniforme, sei lá, ou até mesmo o Norman Osborn já deu um traje tecnológico pro Peter Parker nas HQs do Zeb Wells. Toda vez que ele pega esses uniformes, ele eventualmente volta pro uniforme clássico. Porque o Homem-Aranha não depende dessas coisas. Eu entendo o que eles fizeram com o uniforme branco da Oscorp no desenho. Beleza, eu apoio, é um traje transitório para ele ter depois o traje clássico. Mas fazer isso também com traje clássico? Porque agora não tem que fazer, ele tem que ficar com esse traje. Ele não vai simplesmente... Eu odeio a Oscorp e não vou usar esse traje que a Oscorp construiu. Sabe, não tem, porque é o traje clássico. E pra mim, na boa, eu acho isso muito paia. Desculpa, eu quero passar pano. Eu quero dizer que é só o uniforme e isso não deveria ser importante. E pra mim, a nota desse episódio aí é nota 6,5, porque apesar de todo o meu hate envolvendo esse final aí do traje, ele ainda tem bons momentos. Ele tem aquele negócio da Tia May, ele tem o negócio do Looney, que meio que salva um episódio e deixa o episódio ser ok, como os outros episódios dessa leva aqui. Mas, sinceramente, esse negócio do uniforme realmente afeta o meu gosto pelo desenho. Mas assim, essa é só a minha opinião. Eu tentei esclarecer por que eu não gosto disso. Se você discorda, se você acha que a origem do traje realmente não importa pro Homem-Aranha, se ele pode estar usando o traje da Oscorp que vale milhões e milhões de dólares, por favor, comenta aqui também, porque eu também sei que nas HQs existem 300 outras origens de trajes do Homem-Aranha. É só que, fundamentalmente, eu não acho que o Homem-Aranha deveria estar com um traje de uma empresa bilionária que custou milhões e esse ser o traje clássico. Traje transitório, traje que ele usa numa missão, traje que ele de vez em quando ali, beleza, o traje principal eu acho errado. Mas agora eu quero a opinião de vocês. Concordam comigo? Discordam? E agora vamos aguardar os 2 últimos episódios da semana que vem para ver como que termina essa primeira temporada. Lembrando que já foi confirmado 3 temporadas para esse desenho. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. E até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando os episódios 6, 7 e 8 da animação do Homem-Aranha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.